canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, hoje o jogo é muito importante, tanto pro Vasco como pro Bahia. Pro Bahia vale ganhar de um concorrente direto e praticamente afundá-lo na zona de rebaixamento. E pro Vasco vale a vitória para encurtar essa distância aí e seguir vivo no campeonato, torcendo para um tropeço da equipe do Santos, e aí quem sabe o Vasco ficando apenas uma rodada de sair da zona de rebaixamento, tendo uma partida a menos a ser disputada contra o América Mineiro em Minas Gerais, tá? Então o confronto hoje tem um peso muito importante e você pode fazer sua aposta lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. A 1xBet paga muito bem, uma empresa séria, uma gigante mundial. Você pode apostar com tranquilidade que ganhando você vai receber seu dinheiro e você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus, mas só no primeiro depósito, tá? Primeiro depósito eles dobram, mas tem que usar o cupom promocional Futebolaço, com T mudo e CO no final, tá bom? Então vai fazer sua fezinha no jogo de logo mais entre Vasco e Bahia, você pode apostar lá na 1xBet. Além disso, a rodada tem vários jogos importantes, escolha seus jogos e faça suas apostas, beleza? Bom, sobre o jogo, vamos falar um pouco da provável escalação. O GE soltou uma escalação que eu confesso que não me agradou não. Segundo o GE, o Vasco vai manter o quarteto defensivo da partida contra o Palmeiras, com Maicon e Vou recapitular. O Vasco vai repetir o Maicon na zaga e vai fazer uma modificação, tá? Seria o Léo Jardim no gol, nas laterais da esquerda Piton, na lá direita Robson. Até aí ok. O Léo volta à zaga na esquerda e aí o que aconteceria? O Maicon seria mantido na zaga e o Medel andaria uma casinha. Iria jogar de primeiro volante com Praxedes e Paulinho e o tripé de atacantes com Verratti, Peck e Serginho. Confesso que eu não gosto dessa formação. E se essa for a campo, vou torcer para dar tudo muito certo, porque eu acho que aquilo que está dando certo a gente não mexe. Eu prefiro ter o Medel bem na zaga, e é quase a nossa zaga segura, até porque o Bahia tem um ataque muito forte, muito rápido pelas pontas. Pode ser que jogue ele Biel e também o Ademir, ou até mesmo o Ratão, que é um jogador de explosão, de ataque ao espaço. E o Maicon é um zagueiro mais pesado, é bom no jogo aéreo, tem até bom passe. É um jogador acostumado a jogo grande, mas confesso que eu ainda não tenho confiança no Maicon, apesar dele ter feito até um jogo seguro contra o Palmeiras. Quando precisou pegar de mano, o jogador dando tapa, aí não tem jeito, é questão de física, né? Quem é mais rápido acaba chegando à frente na disputa de corrida, tá? Então, esse é o provável time do Vasco. Uma opção que a gente discutiu muito no decorrer da semana era manter a zaga com Medel e Léo e ver quem ocupava a vaga do Zé Gabriel, que seria ou Jair ou o Barros. E aqui vai, né, mais uma vez, custa nada frisar, olha a diferença e a importância que o Zé Gabriel passou a ter no grupo. E uma coisa importante também é para o torcedor, às vezes, não largar o jogador de mão e também não fazer um X assim definitivo, esse cara não presta. Eu acho que o Zé Gabriel, na passagem dele ao longo do Vasco, por vários momentos ele mostrou ser um jogador que tem qualidade. O que irrita demais no Zé Gabriel é porque ele às vezes ele acha que ele joga muito mais do que ele joga e ele acaba tentando fazer um lance mais difícil, perde a bola, né, ou tenta um passe mais elaborado numa zona do campo apertada e acaba às vezes dando um contra-ataque, uma jogada de perigo para o adversário. Mas o Zé Gabriel tem qualidade, ele tem bola longa, ele tem bom passe, ele tem confiança. Acho que um jogo que sintetiza isso que eu tô falando, e até assustou muito o torcedor do Vasco. Vocês lembram da Batalha de Itu? Quando o Zé Gabriel entra no segundo tempo, ele faz um jogo assim de almanaque, pegando a bola, rabiscando todo mundo, botando a bola debaixo do braço, arrancando, dando passe. Enquanto os jogadores do Vasco estavam tudo cagado em campo, o Vasco tomando um sufoco desgraçado e Ituano. Até hoje eu não sei como é que a gente saiu de lá com 1-0 e o Zé Gabriel fez uma partida monstruosa. Então ele mostra que tem qualidade, mas o problema dele é isso.
Então eu acho que ele mais bem posicionado na frente da área, fazendo mais o simples, e ele está muito bem fisicamente, e de repente com alguns auxílios ali do Ramon Dias, ele se encontrou ao ponto de ser hoje uma peça que a gente não tem reposição à altura. E para o ano que vem, se ele manter essa regularidade até o final do campeonato, a gente ganha um jogador. Eu ainda gostaria que o Vasco contratasse um outro primeiro volante muito bom, para que eles brigassem. Quem sabe um melhor que o Zé para ser titular, e quando esse jogador não puder atuar, o Zé Gabriel entra ali e a gente fica tranquilo. Mas hoje esse buraco dentro do elenco existe. Aí você tem que ficar empurrando o Medel para frente, para trás. Ele jogou de zagueiro pela esquerda no jogo anterior, porque você não tem um zagueiro confiável de perna esquerda. Aí você não tem um reserva confiável para o Zé Gabriel. Empurra o Medel para frente e o Medel fica jogando aqui a colar. Contra o Galo, o Medel jogou até de lateral direito. Isso mostra muito o jogador maravilhoso que é o Medel, polivalente, faz várias funções ali da cabeça da área para trás, mas evidencia também a fragilidade do nosso elenco. Para algumas posições a gente começa a ter jogadores brigando ali, a ter opção de banco, mas em outros setores a gente ainda é muito carente, tá? Então esse é o provável time do Vasco. O Bahia vem de 3 jogos sem perder, atuando na Arena Fonte Nova. O último jogo lá meteu 4-0 no Red Bull Bragantino, apesar de vir do Newton Santos numa derrota de 3-0 para o Botafogo. E eles devem ir a campo com Marcos Felipe no gol, Gilberto, ex-Vasco, na lateral direita, Canu e Vitor Hugo na zaga, Camilo Cândido na lateral esquerda. Tripé de meio-campistas, Rezende, Tassiano e Léo Cittadini. O Léo Cittadini joga na vaga do Cauli, que é o principal jogador do Bahia no campeonato e deve ficar fora de 3-4 jogos. Notícia boa pra gente pensando até em médio e longo prazo. O Léo Cittadini foi um jogador que o Vasco tentou contratar, ele não quis vir. E o Tassiano, cara, eu gosto de fazer uma observação porque me dá raiva. É um jogador comum, mas o que o Tassiano gosta de aprontar contra o Vasco é brincadeira. Sempre jogando pelo Grêmio. Ele faz um gol no Vasco, ele dá uma assistência, e no turno é ele que faz a bendita da jogada, ou se eu não me engano, o próprio gol contra o Vasco em São Januário. Então, o Tassiano talvez para muitos passe batido, mas é o jogador que mais me preocupa nesse time do Bahia, porque sempre, não importa o time que ele esteja, ele desanda a jogar contra o Vasco, é inacreditável. E o tripé de atacantes, Ademir e Rafael Ratão nas pontas e Vinícius Mingotti no comando do ataque, tá? Agora vamos discutir um assunto bem interessante. A SAF do Vasco agora, dia 1º, acabou de completar um ano. E o GE fez uma matéria bem bacana que dá pra gente discutir alguns pontos aqui interessantes. Vamos a eles. O título da matéria é Um Ano de Vasco SAF. Mais de 300 milhões para o futebol e pouca bola e bastidores agitados. O orçamento é o maior da história do clube e a projeção é de que o valor seja superado até dezembro. Muitas contratações e resultados ruins marcaram o primeiro ano. Segunda janela gera esperança. E vamos aqui ao corpo da matéria e eu vou pontuando e dando a minha opinião para vocês, tá? O Vasco completa neste sábado um ano de transferência do futebol para a 777. Em 2 de setembro de 2022, o grupo americano acertou a compra de 70% da SAF e assumiu o controle das operações. É um negócio estimado pelo clube em 1,4 bilhão, que isso é falacioso, tá? Eu já comprovei para vocês que isso aqui é mentira, porque foi vendido um peixe pra gente de que seriam 700 milhões investidos exclusivamente no futebol e 700 milhões pago em dívida. Em tese, se você soma os dois montantes, dá 1,4 bi. Mas isso não é verdade, porque quem vai pagar a dívida do Vasco não é a 777 com uma grana de fora. É a própria empresa nova que o Vasco criou, a Vasco da Gama SAF. Ou seja, com recursos do próprio Vasco e da própria 777 que são girados nessa empresa. Eles se comprometem a transferir a dívida que era da associação e jogar para cá. Nesse ponto, de fato, 700 milhões da dívida da associação morreu, veio para uma empresa que é do próprio Vasco em 30%. Inclusive, se você falar, não, Diego, a dívida saiu de uma para outra, de fato, pagou, né? Não transferiu para uma outra empresa. O Vasco é dono de 30% dessa outra empresa que foi criada. Então você pega aí 30% de 700 milhões, dá 210 milhões dessa dívida, como o Vasco é sócio dessa nova empresa, ainda segue. Então, 700 milhões menos 210, você vai chegar num outro montante aí, que você vai ver que não são 700 milhões. De qualquer forma, ficou muito bonita a forma como foi falado, e o que eu tô falando aqui foi confirmado
nas reuniões do Conselho Deliberativo, tá? Não são 2 potes, como o próprio Luiz Melo havia falado. De fato, essa dívida saiu da associação, tá limpinha, mas veio para a SAF, que o Vasco é sócio e vai ser pago aqui. E aí sim, tem 700 milhões que vão entrar, lembrando que vai entrar numa empresa que é da própria 777, aonde ele é dona de 70%. Numa operação normal, você vai comprar algo, você deposita tudo lá na empresa antiga, né? E aí você cria um negócio novo, zerinho. Mas não, foi criada uma empresa nova, o dinheiro entra na empresa nova, a dívida também foi transferida para a empresa nova, que o Vasco é sócio dela em 30%. Então esse negócio de 1,4 bi aqui, eu já falei algumas vezes no canal, e meio que enrolaram a gente com malabarismos aí coloquiais, e para mim isso está muito claro. Mas ainda assim acho que não havia outro caminho para o Vasco que não fosse a SAF. Discuto a empresa, discuto o valor da transação, isso é outra conversa. Agora vamos seguir aqui. Essas são as contas do Vasco. Por contrato, o clube vai receber 700 milhões de investimento até 2026. Além disso, a empresa se comprometeu a assumir até 700 milhões da dívida do clube. Por isso, os 1,4 bilhão. As cifras são altas, mas foi um primeiro ano conturbado, dentro e fora de campo. Dentro das 4 linhas, o Vasco conseguiu um suado acesso, mas teve seu pior início de história no Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, farpas públicas entre clube e SAF e troca de comando na liderança da empresa. Agora aqui, um detalhe importante. Mais de 300 milhões para o futebol em 2023. Mas não faltou investimento. O GE apurou que o futebol tem um orçamento de mais de 300 milhões na atual temporada. A projeção, no entanto, é de que o valor injetado na pasta em 2023 supere esse número até dezembro. Os recursos vêm sendo usados em contratações, salários, melhorias no CT, logística, gramado e todas as operações que envolvem o futebol. De longe, o maior orçamento da história do clube. Salário atrasado virou coisa do passado no Vasco, que ampliou os benefícios aos funcionários e, de fato, cumpriu todas as promessas nesse sentido. Os compromissos com empresários e clubes com os quais negociou atletas, por outro lado, pesam contra a imagem da equipe no mercado. E aqui vai um parêntese, o Lúcio Barbosa prometeu que nesse segundo semestre agora, o Vasco tem mais receitas a receber do que contas para pagar, e é agora no segundo semestre que as coisas são colocadas em dia. Esses atrasos no primeiro semestre, segundo o Lúcio, é algo normal, principalmente se tratando nesse primeiro ano de Vasco da Gama SAF. Vamos ver, acabou o ano com tudo pago, tudo bonitinho aí beleza, de fato a gente dá pra falar, cara, foram uns primeiros 6, 7 meses ali conturbado, mas a coisa caminhou melhor e realmente começou a botar em dia. Era muita dívida de curto prazo e tal, investimento no futebol teve, o Vasco voltou a vender jogador, Hoje, por exemplo, boa parte dessa rúbrica que o Vasco está se orgulhando aí, vem de venda de jogadores, inclusive a expectativa é passar dos 300, porque teve negociações agora também na janela do meio do ano. Então, nesse aspecto, sim, muitas melhoras no Vasco, além do que eu vou acabar de narrar para vocês agora, que são o perfil das contratações. Somente neste ano foram realizadas 26 contratações. Dessas, pelo menos 3 foram parar na corte da FIFA, por falta de pagamento. Léo Jardim, Puma e o Capasso pelo Atlético Tucumã. O Jardim já foi quitado. As duas ainda seguem na FIFA, que são as dívidas do Vasco com o Nacional pelo Puma e o Capasso com o Atlético Tucumã. 10 jogadores tiveram os direitos econômicos adquiridos, que custaram quase 120 milhões aos cofres do Vasco. Só para vocês terem uma ideia, em algumas temporadas o Vasco chegou a ter isso tudo como receita, tá? 120, 150 milhões. E o que o Vasco tinha de receita no ano todo, o Vasco botou isso tudo só para comprar jogador. É uma mudança muito brusca. Acho que existiram maus investimentos. O Orelhano não se comprova aquilo que foi investido, tem potencial e tal, mas jogador que não vira a chave. O Puma, jogador de Copa do Mundo, mas está muito mal. O Capasso, foi gasto uma grana importante nele, um jogador que hoje é reserva. E também o próprio Jair teve alguns problemas de lesão e não tem conseguido se firmar. A grande contratação em termos de barulho, Pedro Raul já foi até embora, porque não rendeu. Então dinheiro teve, não souberam colocar bem esse recurso, ou até deram azar em alguns casos. Quem diria que o Pedro Raul ia dar esse tiro todo na água como foi dado, tá? Para tal investimento, assim como se deu no caso de Verrete, foram liberados em reunião emergencial do Conselho de Administração cerca de 15 milhões a mais para contratar reforços.
dada a situação do time no Campeonato Brasileiro. O Vasco está na zona de rebaixamento desde a 7ª rodada. Os números foram incrementados por conta das receitas. O Vasco não abre os valores, mas projeta ter a maior receita de sua história em 2023, ampliada, e entre outras coisas, pelas vendas de atletas, cerca de 115 milhões, e pelo aumento nos valores do seu patrocínio Master, que foi a Pixbet, que hoje o Vasco recebe mais de 20 milhões. Ambas as arrecadações sem precedentes na história do Vasco. Sobre o marketing do Vasco, que é horroroso, tá? O Vasco, a única coisa de novidade, de novo recurso grande que entrou, foi a renovação de um patrocínio que já existia, onde o Vasco estava na 2ª divisão, e óbvio, por estar na 1ª divisão, isso foi aumentado. A questão é que foi aumentado no valor bem grande. Isso é positivo. Mas cadê as novas outras rúbricas de receita? Essa pasta do Vasco dá para dizer que está muito ruim. Tá? Investimento tímido no CT. O CT Moacir Barbosa recebeu melhorias, mas ainda muito longe do ideal. Antes prioridade da 777, a reforma e ampliação do centro de treinamentos não tem data para ser colocada em prática pela SAF. Isso porque o Vasco esbarra na regularização do terreno na Cidade de Deus. E estuda, inclusive, cogitar buscar um outro CT, caso não consiga uma solução junto à prefeitura. A prioridade, no entanto, segue sendo regularizar a situação do CT Moacir Barbosa e esgotar todas as possibilidades, antes de partir para uma nova opção. Até porque, mesmo que timidamente, já houve um investimento no local. Tá? O CT recebeu melhorias, mas não teve grandes obras estruturais. O estacionamento foi pavimentado, de fato, era... Como é que aquelas pedrinhas que ficam no chão? Eu esqueci o nome daquilo. Quem lembrar, bota aí nos comentários. Era aquelas pedrinhas, quando chovia, fazia um lamaçal danado. Não é paralelepípedo, não. É aquelas pedras picadas, né? Tipo uns farelinhos de pedra. Fugiu o nome daquilo. O Vasco, de fato, agora pavimentou, botou umas pecinhas. Não é paralelepípedo, concretou em algumas partes, botou umas outras pecinhas. E agora acabou esse negócio de lama no estacionamento. Isso foi feito. A academia foi ampliada. De fato, os gramados estão em boa qualidade, também é verdade. Foi colocado também bancos de reservas, porque não tinha ali, e foi modificado muito a identidade visual. Placas com Vasco, fotos e imagens de ídolo, e a identidade visual do CT está bem bonita. Falta mesmo a estrutura, uma coisa mais robusta, mais pomposa. Isso, de fato, ainda não aconteceu. O Vasco alega... a 777 alega que não vai botar mais dinheiro num terreno que ele é provisório e não é definitivo ao clube. Se a prefeitura der a escritura definitiva, aí eles vão, colocam uma grana e melhoram ainda mais o CT. Agora vamos para um tema sensível que gerou muita confusão nessa temporada. Bastidores agitados e troca de comando. Foi um primeiro ano bastante agitado nos bastidores do Vasco, com direito a desgaste na relação entre o clube e a SAF, no meio do caminho e troca do CEO. Luiz Melo sofreu oposição de dirigentes do Vasco desde antes de assumir como CEO da SAF. E a notícia de que ele sentaria na cadeira mais importante do futebol foi muito mal recebida entre os representantes da associação. Existiu um princípio de trégua entre algumas atuações com Vicente no Campeonato Carioca e a boa largada no Brasileiro, com vitórias em cima do Atlético Mineiro e o empate com o Palmeiras e Fluminense. Mas a relação nunca foi inteiramente pacífica. Também houve ruídos na relação do CEO com o Paulo Brax, diretor esportivo, embora publicamente os dois nunca tenham reconhecido isso. Melo, o homem com o poder de liberar ou não o investimento, por exemplo, era visto como uma figura inflexível quanto a finanças, embora o futebol do Vasco tenha recebido o maior orçamento de sua história. A ligação com o Flamengo, do qual era sócio torcedor, minou de vez sua imagem com a torcida. Ele relatou em entrevista ao GE em junho que recebia ameaças de morte. No mês passado, a 777 anunciou uma troca no comando. Luiz Melo iniciou a transição para trabalhar na sede da empresa na Flórida, nos Estados Unidos, e deixou seu cargo para que Lúcio Barbosa, ex-diretor financeiro, assumisse interinamente. A mudança serviu, sobretudo, para acalmar os ânimos no futebol. E aí, para finalizar, o mais importante, que é o pouco futebol. E por isso que o jogo de hoje é tão importante. Apesar de todos os investimentos, o Vasco está de novo lutando contra rebaixamento. O início da gestão da 777 no futebol do Vasco foi marcado por uma conquista importante. Em novembro, na última rodada da Série B, o time conseguiu acesso com vitória sobre o Ituano fora de casa. O elenco foi todo montado ainda com recursos da associação. No entanto,
O Maurício Barbieri foi o escolhido para comandar a equipe e fez uma campanha dentro do esperado no Carioca, com classificação para as semifinais e algumas boas apresentações, em especial contra equipes menores. Da Copa do Brasil em diante, porém, foi que as coisas começaram a desandar. Na competição de mata-mata, o Vasco não tomou conhecimento do singelo trem do Amapá na primeira fase, mas foi eliminado para o ABC na segunda fase, jogando em São Januário. E dessa forma, deixou de arrecadar alguns milhões em premiações. Um vexame. Como se não bastasse, o Vasco teve este ano o pior início de brasileiro de todos os tempos. Chegou a perder 6 jogos seguidos e já na 7ª rodada entrou na zona de rebaixamento para não sair mais. No momento, encontra-se em 18º, a 5 pontos de distância do primeiro time fora da zona de degola, com um jogo a menos do que a maioria dos adversários. Barbieri caiu depois da derrota para o Goiás em São Januário, jogo que terminou com episódios de violência e provocou toda essa situação que diz respeito ao estádio, com proibição de público e briga com o judiciário. Com a chegada do técnico argentino Ramon Dias e a contratação de reforços como Medel, Paulinho, Verrete, Payet, o clube vem ensaiando uma reação no campeonato e enxerga o futuro com um pouco mais de esperança. Parabenizar os companheiros do GE pela matéria, resumiram brilhantemente esse um ano de Vasco da Gama SAF. A matéria foi escrita pelo Marcelo Baltar e pelo Tébaro Schmidt, tá? Então fiz o registro aqui, fiz as minhas ponderações e reitero, eu vi durante boa parte agora dos meses passados, principalmente nesse momento que o Vasco estava tomando cacete de todo mundo e ainda não tinha chego os reforços e o Ramon Dias, de que a SAF era uma porcaria, de que para que virou SAF e etc. Eu fiz esse debate com algumas pessoas no Futebolaço Podcast e a minha posição se mantém a mesma. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu para o Vasco foi virar SAF. Eu não via mais solução no modelo anterior. A gente tem muitas melhoras acontecendo no Vasco, mas assim, não dá nem para comparar com o clube antigo. Mas o que manda no final das contas é o futebol. É a bola entrar na bendita da casinha. Isso tá igual era no modelo velho. E o que eu discuto, e eu acho que as pessoas confundem, é a 777 era a melhor empresa para adquirir a SAF do Vasco? Eu acho que essa é a discussão. Outra discussão que dá pra gente ter, o Vasco foi bem vendido ou mal vendido? O acordo foi bom do ponto de vista financeiro ou não? Eu acho que aqui é a discussão. Não se dava pra gente continuar naquele modelo velho, tendo eleição de 3 em 3 anos, todo mundo prometendo rios e fundo quando assumisse o clube ia resolver e nunca resolvia. A gente vivia com um caminhão de salário atrasado, não conseguia contratar jogador brigando contra equipes médias do futebol brasileiro, como América Mineiro, clubes que não têm o nosso tamanho, como Fortaleza, Atlético Paranaense até, que é um clube que vem brigando por coisas importantes nos últimos anos, mas nem de longe tem a nossa história e os nossos títulos. Então o Vasco se colocou nessa condição. Então acho que sim, profissionalizar por vez o futebol, ter um investimento e livrar o Vasco dessa política nefasta, eu acho que foi muito positivo. De novo, discute se não poderia ter sido uma outra empresa. E os valores. Hoje, passado um pouco melhor o tempo, eu até acho que de fato o valor foi baixo e a forma como foi, porque foi vendido um peixe, porque se você parar para pensar, cara, você tem 700 milhões só para socar no futebol. Ampliar teu CT e montar um super time. Cara, dá de sobra para você mudar teu clube de patamar e começar a disputar todos os títulos. E fora essa grana, você ter mais 700 milhões para ir pagando a dívida. Isso foi o que foi vendido antes de vender. Na prática, não é isso, né? A própria empresa nova que o Vasco criou, ela já nasce endividada, ela já nasce com um rombo de 700 milhões, porque ela tem que ir pagando a dívida do clube velho. A diferença é que essa dívida está escalonada para você pagar ali dentro de um RCE. Existem acordos que você paga mensalmente e você tem uma grana forte pingando anualmente da 777. Aí você consegue, né, fazer um escalonamento e ir pagando. Mas até passar um período e você ir baixando essa dívida, para daqui a pouco você chegar numa situação que você tem as suas receitas mais livres para investir, você vai ter anos iniciais mais apertados. E eu acho que é isso hoje, que é a visão que eu tenho, em cima de uma realidade que está na minha cara agora. Porque não me foi vendido isso, e não foi vendido isso para a torcida do Vasco anteriormente, tá? Então espero ter mais uma vez contribuído com vocês com a minha análise aqui. Eu acho que é isso. Não caio nessa armadilha de que SAF é uma porcaria não, que o Botafogo tá super bem aí no campeonato.
tá? E pergunta pro torcedor do Botafogo se ele imaginaria viver o que ele tá vivendo em 2 anos, se não fosse o grupo do John Textor, tá? Inclusive, é ano eleitoral no Vasco e essas narrativas caem muito bem para quem é oposição, que inclusive quer voltar ao modelo antigo. Sou muito favorável ao que muita gente briga, que é a questão de, cara, independente de quem sentar na cadeira, seria importante achar um meio de abrir o contrato. Nada que não lesasse o Vasco, né, que não causasse numa multa, numa quebra de contrato que desse merda, para deixar claro, porque enquanto o negócio não tá público, fica essa confusão, tem sacanagem, tem putaria, é normal, o Vasco ele é desconfiado por natureza, por tudo que a gente vive no nosso clube com os nossos dirigentes nos últimos anos. Então, colocou o contrato às claras, acabou, não tem mais discussão, tá ali, é isso aqui mesmo, acabou essas teorias da conspiração. A 777 é uma empresa que suscita várias questionamentos e dúvidas aí ao redor dela. É uma empresa, de uma certa forma, estranha, tem algumas coisas esquisitas mesmo, de fato. Enfim, então esse é o balanço que eu tinha para fazer para vocês. Mas lembrando que assim como o Clube Velho, modelo associativo, você tem a troca de comando com a eleição, na 777, né, no modelo SAF, a gente tem a possibilidade de troca de comando. Basta eles botarem a empresa à venda e ser comprada por uma terceira. Então não é que a gente vai morrer abraçado com os americanos daqui pro resto da vida não, tá bom? Então é isso, assim encerra a nossa primeira edição e bom almoço pra vocês e bom jogo pra gente logo mais, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, depois do jogo eu volto, espero eu que com uma vitória e no pior dos cenários um empate, porque uma derrota vai ser uma tragédia por completo e a gente fica com um pé e meio rebaixado. Porque 8 pontos para tirar vai ser muito complicado, tá bom?